Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 7 de dezembro de 2025. No cenário internacional, nós tivemos a divulgação de alguns indicadores de atividade econômica para os Estados Unidos referentes ao mês de novembro. Então, o ISM de manufatura acabou surpreendendo negativamente, enquanto que o ISM dos serviços, por outro lado, trouxe uma surpresa positiva. Outro indicador relativo ao mês de novembro foi o relatório ADP, que mostra o saldo entre admitidos e desligados com carteira assinada no setor privado, também para o mês de novembro. E aqui nós tivemos uma surpresa amplamente negativa, uma destruição líquida de vagas de 32 mil, enquanto que o mercado esperava a criação líquida de 10 mil postos. Então nós temos sinais adicionais de um arrefecimento no emprego no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Além disso, nós também tivemos a revelação do PCI relativo ao mês de setembro, esse termômetro que é o preferido para avaliar a inflação aos consumidores por parte do Federal Reserve, do Banco Central americano. Os dados são relativos ao mês de setembro, lembrando que essa divulgação atrasada ainda é reflexo do shutdown, da paralisia parcial da máquina pública americana, que começou no dia 1º de outubro e se estendeu até praticamente a metade de novembro. Nós tivemos tanto o índice cheio quanto o núcleo de inflação, que é obtido através da exclusão de componentes tipicamente voláteis, como alimentos e energia, vindo em linha com o esperado. Quando nós olhamos as aberturas disponíveis, é possível constatar que houve uma aceleração dos bens, que são naturalmente mais expostos às tarifas de importação estabelecidas pelo presidente Donald Trump, enquanto que os serviços arrefeceram. Dentro desse balanço em que nós temos a perda de tração do emprego, do mercado de trabalho e uma inflação ainda resiliente que roda em torno de 3%, considerando o acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, bem acima da meta de 2% estabelecida pelo Federal Reserve, eu acredito que nessa semana nós deveremos ter um corte adicional da taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Embora ainda é possível constatar muita incerteza quanto àquilo que deve acontecer e também a tendência de que nós deveremos observar uma dissidência significativa entre os membros do comitê responsável pela política monetária americana. Aqui no Brasil, o grande destaque, sem sombra de dúvidas, foi o PIB do Brasil referente ao terceiro trimestre de 2025, que subiu 0,1% em relação ao período imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. O mercado esperava 0,2%, ou seja, uma alta um pouco mais intensa, e quando nós analisamos os dados pela ótica da oferta, é possível constatar que a agropecuária subiu 0,4%, influenciada pelas safras de inverno. A indústria subiu 0,8%, com um grande destaque para a extração mineral, lembrando que esse é um setor menos cíclico, que acompanha menos esse quadro de desaquecimento da atividade econômica, enquanto que os serviços cresceram apenas 0,1%, que ajuda então a explicar essa decepção com o PIB como um todo, com o PIB total. E inclusive o consumo das famílias também subiu nesse mesmo ritmo, só 0,1%. Então nós temos evidências mais claras de que a política monetária restritiva, ou seja, aquela que atua para frear o ritmo de crescimento da atividade econômica, está sim surtindo seus efeitos. Seja porque nós temos um elevado comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida, ou seja, com os juros e amortizações, isso acaba gerando uma pressão significativa sobre os indicadores de inadimplência, mesmo com esse mercado de trabalho aquecido e com todos esses incentivos à demanda por parte do governo federal. Esse quadro deve continuar ao longo do quarto trimestre de 2025 e isso deve gerar então um crescimento do PIB para o ano como um todo de cerca de 2,2%, segundo as minhas contas, e para o ano que vem em torno aí de 1,7%, ou seja, mesmo com a expectativa de juros e inflação menores para 2026, nós não deveremos ter um impulso tão significativo
como aquele que veio da agropecuária com a super safra de grãos e que ajudou a alavancar, a catapultar o crescimento em 2025. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.